caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis ensinam uma antiga lição. Essa música é rara, mas não é inédita. Ela não é rara por ser, para não dizer que não falei de Flores, de Geraldo Vandré. Ela é muito conhecida. Muita gente cantou ela com lágrimas de crocodilo por aí. Ela é rara porque ela é uma gravação de 1980, em compacto simples, coisa que a maioria aqui não sabe nem o que é, né? É uma bolacha de vinil pequena, que tinha uma música de um lado e outra música do outro, só. E em 1980, Mestre Lua, grande Luiz Gonzaga, gravou essa música. Gravou essa música por duas coisas, por dois motivos. Ele gravou essa música em agradecimento a Geraldo Vandré, porque na década de 60 fez muita divulgação, cantou muita música sua, e também para calar a boca dessa mídia autoritária que nós temos, principalmente a neoliftiana, que não é tão nova assim, já é bem velha, que sempre teve a mania de patrulhar, de dizer que ele não era nenhum reacionário ou nenhum, como eles chamam hoje, fascista. Ele era uma pessoa comum do povo e não precisava ficar em cima de palanque político de A, B ou C. Ele tocava a sua vida como a maioria dos cidadãos, mas tinha apreço por todo mundo. Isso é um pouco de história e serve para ilustrar bem essa edição extraordinária, porque essa daqui é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez, esse é o nosso canal, esse é o nosso portal, e você está no lugar certo, na caverna certa, na bolha certa, porque não adianta, a gente acaba sendo bolha, né? Mas somos bolha de nós mesmos. Vamos em frente. Tem muita coisa por aí. Hoje é extra e ordinária a pedidos. Bem, gente, missão dada é missão cumprida, né? No fundo, eu sou um empregado não remunerado de vocês. E vocês decidiram. A única coisa que eu fiz é o seguinte: eu não estou mudando o tom do vídeo que eu fiz para vocês, mas eu estou refazendo ele. Não vai mudar minha opinião, não vai mudar nada, tá? Fique tranquilo que Paraisópolis está aqui. Como é um vídeo em sequência, eu não posso fazer o que eu faço sempre, que, como eu falei, eu vou criar uma linha de retórica no mês de dezembro para que você veja os vídeos de forma continuada, sempre linkada no dia anterior. Ontem, o mote principal foi a história 45-40 do Bolsonaro, que eu falei assim, veio da Veja, eu não acredito. Mas, ao mesmo tempo, o Lula passou a ser um peão de todo o sistema político nacional. Para meu espanto, para meu absurdo espanto, eu vi alguma coisa ali que talvez mude toda a minha orientação política para os próximos meses, para as próximas análises. Por quê? O que eu vi ali? Eu vi
uma declaração da Gleisi Hoffmann, exultando, felicíssima, que ao invés de contestar aqueles números, não. Veio contrapor dizendo que o Lula estava preso, que o Bolsonaro está toda hora na mídia, que aquilo ali é maravilhoso, que o importante é que o outro no caso é o Ciro Gomes. O outro, no caso, é o Ciro Gomes. E eu não estou aqui defendendo o Ciro Gomes, não, tá? Eu não sou advogado do Ciro Gomes, não sou contratado do Ciro Gomes para nada. E já dei provas disso. Apoiei ele na última eleição e falei que dali para frente meu canal é analítico. Ou seja, a Gleisi Hoffmann não está preocupada em perder para o Bolsonaro. O importante dela é pisar na cabeça do Ciro Gomes e provar. Tá falando aí em toda a rede nacional e o Lula, uhul! Ela esquece de dizer, porque ela não entende nada de política, ela entende o que é bocada política. Ela entende de politicagem. Politicagem rasteira, troca de favores, toma lá, dá cá, e outras coisas que eu não vou colocar aqui, porque não me cabe isso aqui. Tá? E disso ela entende que é uma maravilha. E todo mundo, para quem sabe ler, um pingo é letra e vai saber descobrir. Ótimo. Então é o seguinte, ela está exultando. Porque olha só o Lula, só que o Lula saiu da cadeia, teoricamente, em tese, como vítima disso aí, como um mártir dessa situação, como eles tentam passar, e o outro tem um desgaste do poder, que é normal que tenha que cair. Mas eles estão vibrando porque eles estão pisando na cabeça. É um belo exemplo, é quase uma Argentina e Brasil, né? É quase um Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, né? Olha o nível de involução que nós temos. É essa esquerda que nós temos no país. Tá? É essa esquerda. É lamentável, é triste. E isso vai mudar muito o meu posicionamento de hoje em diante. Até porque eu julgo o Lula um peão do sistema, querendo ele ou não. Porque ele está na mão da Lava Jato, está na mão do quarto poder, está na mão do Deep State, que tomou conta de toda a América Latina, com exceção da Venezuela, que peitou, porque todo mundo, como eu falei, levanta os braços e fala assim, Putin, cadê você? E Putin sabe muito bem com quem ele pode confiar. Quem foi o seu amigo de verdade nas horas incertas. E para os outros ele está dando uma banana. Ótimo. Para os outros são negócios. Que apareçam os líderes primeiro. Que os líderes apareçam. Agora vão aparecer líderes com esse tipo de comportamento da Narizinho. O Narizinho está interessado na bocada dela e da turma dela. E pronto. Não tem que falar mais nisso. É só o link. E para arredondar, ontem nos meus parcos momentos de lazer, eu fiz uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que é ver documentários de Fórmula 1. E eu fui ver no YouTube, da Copersucar, sobre uma matéria da Globo. Eu não tenho esse sectarismo, eu assisto tudo de qualquer lugar, porque o grande filtro sou eu, né? Eu que dou feedback, eu que sou o grande filtro de toda e qualquer situação. E garimpei um vídeo, a história da Copersucar, da equipe Fittipaldi. Poxa, gente, eu acompanhei a equipe Fittipaldi durante todo o período dela. Eu tinha minhas diferenças com o Wilsinho Fittipaldi, porque falei até com um amigo meu, Pandini. Pandini é inscrito aqui no canal. Um abraço para você, Pandini. Falei que eu não tinha muita simpatia pelo Wilson Fittipaldi, mas eu lembro do trabalho deles e gostei muito de ver os carros recuperados, ele já velhinho, ele é mais velho do que o Emerson, e a certo momento o repórter dá o microfone para ele, eu vi o Wilsinho chorando e me deu um nó na garganta, e eu não sou disso não, me deu um nó na garganta e deu vontade de chorar junto, porque ele lembrou que ele perdeu tudo. Ele não falou com essas palavras, mas eu conheço a história deles. Eles perderam tudo naquele sonho, perderam tudo naquela aposta, e ele chorava pela covardia que a mídia nacional fez com ele. Como ele falou, a mídia não especializada. Como as pessoas bateram nele, como ridicularizaram ele, o carro dele. Ninguém
olhava o que o Brasil estava fazendo. Para a época, era assim um salto tecnológico fora do comum. Fora da Europa e dos Estados Unidos, mas ninguém tinha ousado fazer um carro de Fórmula 1, a não ser o Japão. E o Brasil fez isso. E o Fittipaldi, o FD-01, o FD-02, 03, 04, ele era feito tirando motor e caixa, ele era 100% nacional, feito aqui. Eles usavam o túnel de vento da Embraer. A fábrica era em frente a Interlagos. E eu vi um senhor já de idade, eu também já sou um senhor de idade, não senhor, né, mas sou de idade, mas o Wilsinho deve passar passa dos 70 anos, deve estar com 75 anos, e vi ele chorando e me deu um nó na garganta, porque naquele momento ele desagou toda a raiva, toda a mágoa, não raiva, tristeza, eu não vi nele raiva, eu vi ele até bem humilde, tudo que fizeram, toda a covardia que fizeram com ele. E ninguém sabe como prejudicou a empresa, porque a empresa acabou em 82 por falta de patrocínio. Patrocínio esse que talvez, se tivesse um clima positivo, poderia ter aparecido daqui. E não apareceu. E a mídia, como sempre, fez a sua parte covarde, opinar sobre o que não entende. É como esses especialistas de segurança que tem por aí. Tá? Isso daí é só a minha passagem inicial. E agora vamos para o principal, para os minuteiros aí, para a turma do minuto. Entra aí no 8º minuto a nossa conversa. Paraisópolis é um assunto que eu não queria abordar. Eu não queria abordar porque normalmente eu iria nadar contra a corrente. Primeiro eu vou analisar friamente o que ocorreu ali. O que ocorreu ali sem teoria da conspiração, sem nada. Por quê? Porque quando você tem uma cidade de 17 milhões de habitantes e você tem um monte de eventos clandestinos acontecendo à noite, com centenas, milhares de participantes, criado por meliantes, e a polícia está na rua, aquilo é um barril de pólvora procurando. Você tem todos os ambientes, você tem tudo. Existe uma coisa que a gente chama de triângulo do fogo, né? Triângulo do fogo é combustível, comburente, que é o ar, tá? O oxigênio, e fonte de ignição. Quando você fecha o triângulo do fogo, ele acende. Você tem o combustível, um pedaço de papel, tá? Você tem um oxigênio em volta para fornecer o comburente. Você aproxima uma chama, a faísca, ou o que precisar, ou o que for, e você tem um fogo. Então, o que acontece? Você numa cidade de 17 milhões de habitantes, com eventos promovidos por delinquentes, por marginais, tolerados pela sociedade, tolerados por políticos vagabundos, bandidos, que aceitam tudo isso de olhos fechados, em troca de votos, em troca de penetração nesses lugares, uma hora isso pode explodir. Porque uma hora os três vão se juntar. Você, quando junta os três, você tem a ignição. E foi o que aconteceu ali. O que aconteceu ali foi isso. A polícia entrou num ambiente. Tem gente sonhadora, tem gente delirante, tem gente que vive na teoria da conspiração, vive nessa esquerda doentia. E eu quero deixar claro que eu sou o último da fila a defender essa figura nefasta do João Dória, mas achando que o João Dória estava até 3 horas da manhã dentro de um bunker secreto, planejando como iria fazer aquilo. Coisa nenhuma. Aquilo ocorreu, explodiu. Uma hora ou outra iria acontecer. Tanto vai o pote à bica que um dia ela fica. Sempre ouvi esse ditado desde muito novo. Minha mãe falava isso. Vai indo, um dia ele quebra. Não adianta. A repetição leva ao acerto, mas também leva à exposição ao erro, porque é a repetição dos fatos. E a polícia entrou lá, atrás de delinquentes, e houve uma correria generalizada, lugar estreito, e aconteceu o que aconteceu. 9 pessoas vieram a falecer. Não foram pobres e negros, porque ali todo mundo provavelmente era pobre. Então, ali só quem estava por cima talvez seja a turma da equipe de som e os traficantes. Estão melhorzinho. O resto eram pobres. Negros, nem todos eram negros e ninguém escolheu em quem pisar.
Então, o que aconteceu ali? Depois tem cenas deploráveis de policiais espancando a população. Para isso aí existem câmeras, para isso aí existe a justiça comum, porque ao contrário do que muitas pessoas erroneamente pensam, inclusive hoje no meu canal, porque eu estou refazendo esse vídeo, mas a opinião é a mesma, no canal tinha alguém falando erroneamente que os PMs seriam julgados pela justiça militar. Mentira. A polícia militar não tem vínculo nenhum com as Forças Armadas. A estrutura dela que é militar, só isso. A única coisa que ela é julgada internamente é a conduta disciplinar. Qualquer ação civil ou criminal dos policiais ocorre em juízo comum. Então é para deixar claro isso aí. Então todas as pessoas ali são processáveis dentro da justiça comum, nenhum deles tem fórum privilegiado, nenhum. Então aquilo ali se proceda. E eu acho engraçado, dentro dessa mixórdia, dessa bagunça, dessa desestruturação toda, ao ponto em que o Dória, inclusive, mostra que ele é tão vagabundo, tão ordinário, que ele tem uma atitude. Quando vê que a Globo começa a cobrar outra posição, ele já muda. Ele já deixa o policial preso na brocha, pintando o teto e arranca a escada. Não, eu vou rever tudo. Tá? Tem que rever tudo. Tem que rever, sim. Tem que haver uma patrulha e não permitir essa tragédia, essa desgraça chamada funk. Que, inclusive, eu vou abrir um capítulo aqui à parte, né? O funk foi declarado no Rio de Janeiro como propriedade intelectual imaterial do Estado. A lei não podia deixar de ser de Marcelo Freixo. E assinada pelo meliante do Sérgio Cabral. Claro. Funk. Propriedade cultural. Então é cultural de um Estado brasileiro, deve ser brasileiro. Então deve se escrever F-A-N-Q-U-E. Funk, né? Não, é funk. Funk. É funk. É aquela história, eu vou botar no seu, você vai ficar de 4, tá? Não pode vir que eu tô de AK-47, eu tô nas quebradas, eu vou arrebentar quem subir, eu vou matar os mangos, isso, aquilo. São letras extremamente culturais, né? É uma coisa maravilhosa. Tá? Mas voltando à vaca fria, é incrível como a população em geral, a mídia em geral e a esquerda em especial falou em chacina, falou em todo esse tipo de coisa, e como questionaram a polícia se existia essa perseguição mesmo. Gozado que esse mesmo pessoal não questionou a presença de traficantes ali. Teve uma criança, eu falo uma criança, porque eu tenho filhos e netos, e eu tenho filho de 30 e poucos anos até de 12 anos, uma criança de 14 anos morreu pisoteada. E todo mundo ficou escandalizado com aquilo. Uma criança de 14 anos morreu pisoteada, realmente. Ninguém ficou escandalizado. O que estava fazendo uma criança de 14 anos ali? Por que os pais dele não estão presos nesse momento? Porque ali tinha de 14, tinha de 13, tinha de 12. Ali é bom que você manda 2 filhas e voltam, às vezes 4 para sua casa, porque as 2 já voltam grávidas. Quem é o pai? O pai é cadinho. Sabe quem é cadinho? É um cadinho de cada um. Porque é a cultura daquilo ali. Oh, Rubem, mas o pessoal da periferia tem que se divertir. Ele não tem dinheiro para se divertir. Ele não pode ir a lugar nenhum. Gente, eu não nasci de chocadeira, nem nasci com 50 anos de idade, não. Eu nasci pobre, nasci na periferia, não nasci em comunidade. Minha rua era de terra batida, tá? Esgoto vala negra na rua, tinha 2 canais na televisão, não existia smartphone, não existia internet. Diversão da gente era um terreno baldio com uma bola murcha furada que dava para 20 ou 30 brincar, e a gente era feliz, e a gente tinha felicidade, a gente tinha diversão. Agora criaram uma sociedade hedonista, criaram no Brasil uma Belíndia. Tá? Belíndia é um termo do Luiz Gonzaga Beluso, né? Eu acho que foi ele que criou, que diz que o Brasil é uma mistura da Bélgica com a Índia. Mas o grande problema é que a TV é da Bélgica. E a TV da Bélgica ensina que o tênis da moda, que custa R$ 1.500, é o valor.
Aquilo ali é o grande valor. Com aquilo ali você vai ser um super-homem. Usando a camisa da moda, a marca da moda, o tênis da moda, tudo aquilo ali, ótimo. E crianças de 14 anos vão para esse lugar para pegar essa cultura, né? Essa cultura que eu falei, do funk, da grande cultura criada por nosso amigo Marcelo Freixo, que se espalhou de norte a sul do país, tá? Com um câncer em metástase, se espalhou por tudo quanto é lugar. E essa criança de 14 anos vai para lá para aprender isso, para se drogar, para se prostituir. A menininha com 12, 13 anos vai para lá para sua iniciação sexual, que é a verdade. Eu estou falando é português claro, eu não sou acadêmico. Eu não sou esquerdinha, new left, que fica falando que cada um tem o direito de ir aonde quiser. Você tem o direito de ir aonde você quiser? Não. Você tem direito de ir aonde te permitem ir. É claro que para participar de um lixo, de um negócio desse aí, é tranquilo. Há uns 3 anos atrás, se não me engano, alguém pode consultar aí, 2 metalúrgicos, trabalhadores honestos, foram no baile funk do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro, tá? Em São Gonçalo, na comunidade do Salgueiro, uma das mais violentas do Rio de Janeiro, de todo o estado do Rio de Janeiro. Os 2 foram lá, um metalúrgico empregado, solteiro, ganha bem. O cara tinha uma moto, uma motona, não sei se era uma BMW, uma moto 800, uma moto grande, ou um Yamaha. E na hora de saírem, eles foram cercados e falaram assim: essa polícia, vocês vão morrer. Não, rapaz, somos trabalhador nada, rapaz, vocês são mango, tudo polícia, vocês vão morrer, vão pro julgamento. Para encurtar a história, a última vez que eu soube, a mãe deles estava lá dentro chorando para ver se entregavam o corpo para ela, porque trucidaram os 2. Tá? Ao mesmo tempo, aqui na minha cidade, em Itaboraí, tem um baile funk também, que numa comunidade aqui, que é tráfico puro, a comunidade da Reta. Houve lá um baile desse aí, e um dos soldados do tráfico, pouco hábil, com a arma, sem querer, deu uma rajada, matou uma menina, matou um rapaz, feriu mais uns 4 ou 5. Mas todo mundo passa pano para isso. Estava todo mundo se divertindo, cada um vai onde quer. Ora, gente, eu aprendi na mais tenra idade, mais novo possível, meu pai me ensinou aonde eu poderia entrar e onde não poderia entrar, aonde eu não deveria, eu receber educação. Aí é o seguinte, vocês querem que o Bolsonaro não se eleja ad infinitum? Olhando isso aí, 2 dias ou 4 dias depois, um tal de Bonitinho, um ser abissal que andava por aí, eu não tenho nada. O cara, inclusive a ode, a mediocridade no Brasil é uma coisa assim que espanta. É Caneta Azul, é a Anitta, é o Bonitinho que se apresentava em favela. Sextou, gente, sextou, ha, 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 ha. O cara tinha 500 mil seguidores ou 800 mil seguidores no YouTube. Tinha empresário, ele tinha empresário. Eu não tenho empresário para dar palestra em lugar nenhum. Também eu só falo coisa desimportante, né? Mas o Bonitinho, para chegar no morro, no meio dos viciados lá, dos nóia, dos drogados, ele tinha empresário. Aí ele subiu lá na descida, encontrou com os caveira, deu ruim, foi todo mundo pro saco. Já vieram dizer que aquilo ali é um genocídio planejado. Ora, tu acha que um policial do BOPE sobe um morro, encontra com uma tropa todinha de fuzil na mão, ele tem tempo de pensar numa idiotice dessa, numa imbecilidade? Policial tem medo de morrer, policial não sobe lá para morrer nem para matar, não. Ele só para fazer o trabalho dele, mas ele é enfrentado a tiro. É assim que é a sociedade. A sociedade tem que se limpar primeiro, tem que fazer seu meia-culpa. Aquilo ali, aquela desgraça que houve ali em São Paulo, é para você aprender várias lições. Sabe qual é a lição que vai ficar? Que vão passar pano e que simplesmente o movimento funk vai aumentar, vai se empoderar. Ou seja, nós vamos aumentar a quantidade de lixo que tem na rua. Nós vamos tirar o poder da polícia. Tem maus policiais? Aplique-se a lei em cima deles, tranquilamente. Agora, querer botar na conta da polícia 8 mortes, 9 mortes, quem vai para um lugar desse vai por conta e risco. Tem que saber para onde você está indo. Olha só, você está indo. Passarinho que tem
Passarinho que come pedra, ele sabe o fiofó que tem. Porque essa semana é para Dona Rose. Eu não estou falando palavrão, viu, Dona Rose? Pode escutar isso aqui tranquilamente. Então, para mim, não tem hipocrisia. Lamento a morte das pessoas, mas eu continuo com o Estado de Direito, eu continuo com a polícia. O que aconteceu ali foi uma ocorrência, uma fatalidade que ia acontecer uma hora ou outra. E acontece de vez em quando, e vai acontecer de novo. O que eu acho, a sugestão que eu tenho, é que a polícia é tão maltratada pelo poder público, é tão maltratada pela sociedade, é tão maltratada por essa elite pensante brasileira que nessa hora a Globo chega perto deles, porque aí eles fazem sombra para o Paulo Guedes continuar torrando o Brasil. Isso ninguém olha. A gente está uma semana falando de Paraisópolis e o Paulo Guedes já passou o rodo em mais uma porrada de direito do cidadão, já panigou um, já inventou outros, já fez um monte de negociatas. E está todo mundo discutindo Paraisópolis aqui sob a ótica da vagabundagem, incensando o lado do vagabundo, porque eu não vi ninguém correr atrás, eu não vi o Ministério Público correr atrás dos traficantes, eu não vi o Ministério Público mandar a Polícia Civil investigar quem é que fazia o baile, não. Eu vi todo mundo perseguindo os policiais. Só isso. E a sugestão que eu deixo, simples e rasteira, é uma só. Faça uma coisa, faça um teste, faça um plebiscito, 60 dias sem polícia. Vamos tirar a polícia das ruas. Ou seja, a sociedade venceu, a mídia venceu, a Globo venceu, aquela mesma Globo que falava mal do Wilsinho e do carro dele lá atrás, sabe? Até destruir o trabalho dos caras. Todo esse pessoal, eles venceram. Eles venceram. Vamos tirar a polícia 60 dias da rua. Nós tivemos um exemplo recente de uma semana lá em Vitória. Eu imagino 60 dias. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Daqui a 60 dias a gente conversa com o Marcelo Freixo, com o pessoal do PSOL, com o Boulos, com todo esse tipo de oportunista que vive disso. Porque o nosso povo já está cansado. E cansado e desesperançado está votando em gente como Bolsonaro, que não tem nada para apresentar, absolutamente nada, mas simplesmente bate a mãozinha nas costas desse pessoal. E assim a oposição está indo pelo ralo, como disse a nossa amiga Gleisi Hoffmann, dane-se a gente perder para o Bolsonaro. Tá igual a mulher lá do Rei Salomão. Pode passar a faca no garoto e me dar minha banda aqui que eu vou para casa que a carne tá cara. Tô nem aí se ele é meu filho ou não, dane-se. Eu não quero é perder a razão. Então dane-se, nem perder a boca. O importante para ela é estar na frente do Ciro. O importante para ela é ser o melhor segundo colocado. Dane-se que o Bolsonaro ganhe, dane-se o Brasil, dane-se a gente que se ferre para cá. É isso que nós temos, é esse partido que nós temos de oposição, é essa gente que nós temos de oposição. E minha conversa é para todo mundo. A minha conversa é para quem votou no Bolsonaro, é para quem votou no Haddad, é para quem votou em quem votou, é para o cara desesperançado, é principalmente talvez para aquele que não foi lá votar, porque a gente tem que arrumar alguém. E nesse cenário que está aí, está difícil demais. Eu sou o único e você é o único, talvez, a defender a polícia nessa história. Defender a polícia instituição, não os atos de barbárie e de excesso dos policiais que cometeram. Os que cometeram, os que se provem algo contra eles, que sejam punidos exemplarmente. Não é papel da polícia fazer isso. Agora, o ocorrido lá é uma bomba relógio que todo mundo que estava lá sabia que aquilo poderia acontecer uma hora ou outra. E aconteceu. É assim, é essa a minha opinião e como foi a pedido está aqui. Até segunda-feira, gente, se Deus quiser, e Ele vai querer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.